Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, eu queria, senhor presidente, em primeiro lugar, reafirmar a minha posição em relação ao aumento de passagens nos transportes coletivos de São Luís do Maranhão. Acho um erro, sou contra o aumento. Na minha opinião, primeiro deveria se remodelar o sistema, se fazer licitação, se promover melhorias, depois, talvez, quem sabe, se falar em aumento de passagem. Acho que é extemporâneo, anacrônico, o aumento de passagem nas condições do sistema atual, que é um sistema falido. Eu disse e repito, um sistema falido, esse sistema de transporte coletivo aqui em São Luís do Maranhão. Portanto, eu espero que a gente tenha a oportunidade de debater com mais profundidade essa questão. Espero que, de fato, nós tenhamos melhorias, conforme está sendo anunciado, mas nós estaremos aqui, mantendo a nossa posição com a mesma coerência de sempre, porque o nosso lado é o lado do povo dessa cidade, do povo do Maranhão. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria repudiar a atitude do pré-candidato, do senador, suplente senador Edson Lobão Filho, que mandou processar, que aliás processou 6 jornalistas de uma só vez. São 6 ou a minha conta está errada? São 7. 7 jornalistas de uma única vez. Vou citá-los: Gilberto Lima, Cunha Santos, Raimundo Garrone, John Contri, Leandro Miranda e Iveson Lima. De uma só vez, mandou processar todos esses jornalistas, judicialmente. Mas por causa de quê? Eu pensei que tinha alguma calúnia, que ele estava questionando alguma injúria, alguma difamação, mas por incrível que pareça, ele não questiona nada disso. Ele simplesmente quer cercear a liberdade de imprensa. Ele quer que essas pessoas não comentem e não falem das informações que é de conhecimento público, e eles não se reportem a nada em relação a isso. Por exemplo, o caso da condenação criminal sofrida por ele na Justiça Federal. É um fato. É um fato. Ninguém inventou. Está lá. Foi condenado. Os jornalistas não podem falar isso. Eu quero saber em que tempo nós estamos vivendo. Deputado prefeito Ribamar Alves, muito bem-vindo aqui. Em que tempo nós estamos vivendo? No tempo da ditadura, onde a liberdade era cerceada, onde ninguém podia falar? Eu compreendo que nós temos que conter os excessos, não devemos aceitar mentiras nem calúnias. Isso deve ser coibido e o judiciário tem que ser eficiente em relação a isso. Mas as informações, elas são necessárias, inclusive para balizar o posicionamento da sociedade. Nós não podemos sonegá-la. Nós não podemos pisotear o direito e o princípio democrático de se levar informação a toda a comunidade. Portanto, quero trazer aqui a minha solidariedade a todos eles e dizer que essa luta não é apenas desses jornalistas, mas é uma luta do povo do Maranhão. O Brasil precisa saber o que está acontecendo aqui. O Brasil precisa saber que a ditadura ainda existe. E que estamos exatamente enfrentando isso. Eu até faço alusão ao que disse o jornalista Cunha Santos, o gene da ditadura inoculado no candidato a governador. Parece que está no DNA, realmente. Porque retomar esse tipo de prática, tentando cercear a liberdade de imprensa, é absolutamente abominável. Cada um deles recebeu um processo. O jornalista Cunha Santos foi notificado pela segunda vez por decisão da juíza eleitoral Maria José França Ribeiro, que o obrigou a apagar 2 textos. O primeiro foi: Dilma manda o PT se afastar de Edinho Lobão. Dilma manda o PT se afastar de Edinho Lobão. Qual é a difamação, qual é a injúria, qual é a calúnia que existe nisso?
sob o argumento que o texto incorria em propaganda eleitoral antecipada negativa. Foi negada pela juíza o pedido de multa que Edinho fez parte, que Cunha Santos fosse multado em R$25 mil. O blogueiro Leandro Miranda, John Coutrinho e Raimundo Garrone, ele quer a retirada da matéria que trata da condenação de Edinho Lobão por pirataria, ocorrida em 2010. O blogueiro e radialista Gilberto Lima, Edinho quer que ele pague multa de R$37 mil. 30 mil por ter permitido o comentário de ouvinte no programa Comando da Noite, na Rádio Capital, até parece uma piada isso, e mais 7 mil por ter noticiado do caso no blog. O radialista Iveson Lima foi notificado por reproduzir no programa Bastidores da Capital, Rádio Capital AM, comentário da jornalista Raquel Shirazade sobre a proposta de Edinho de retirar do regimento do Senado a palavra ética. Shirazade fez comentário quando âncora do SBT, por sinal, afiliada do Maranhão, pertence ao PMDBista. Até o que disse a jornalista da sua rede de televisão, do SBT, ele não quer que ninguém saiba. Mas ela disse, ela falou. Será que ele processou essa jornalista? Será que ele processou o SBT? Não. Mas o Iveson Lima está aqui, sendo alvo de ataques por iniciativa do seu Edinho Lobão. Eu acho que, no mínimo, merece o nosso repúdio e, no mínimo, merece a repulsa de toda a sociedade maranhense. Muito obrigado.